E como promessa é dívida, eu disse agora há pouco que teríamos um dirigente do Palmeiras aqui no estúdio. E aqui está o Cícero Souza. Boa tarde, Cícero. Que é gerente de futebol do Palmeiras e presidente da ABEX, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Falei certo, né? Perfeito. Perfeito. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar, claro, o torcedor do Palmeiras já está lá, ele vai falar do Pato, vai falar do Pato, do Daverson, do Palmeiras, do Felipe. Mas antes, só para você estar no Rio de Janeiro hoje, por causa de uma reunião que vocês têm anualmente, não é uma vez só por ano, né? Da ABEX. Exato. Trimestralmente, a ABEX, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, se encontra em uma das grandes capitais aí do Brasil, proporcionando aos seus associados a qualificação na busca da gestão dos seus clubes. Hoje aqui no Rio de Janeiro conversamos muito sobre logística, boas práticas de governança, responsabilidades sociais do clube e um pouquinho sobre as competições da CBF. E agora, daqui a 3 meses, lá em São Paulo, a gente volta a reunir os principais executivos e buscar um pouquinho mais na excelência da gestão. Perfeito. A primeira pergunta já, então, Cícero, sobre o Alexandre Pato. O Palmeiras fez proposta, pelo menos a informação que a gente tem, que o Santos também fez proposta. Que informação você pode trazer aqui pra gente a respeito desse provável reforço do Verdão ou não? Eu prometo que eu não vou pipocar nenhuma das perguntas. Ótimo! Mas eu queria aproveitar esse gancho, porque eu acho que nos enxergam os executivos como mero contratadores de jogadores. Quem vive o dia a dia de um departamento de futebol e sabe todos os envolvimentos contratuais, de registros, regulamentos, parte jurídica, relacionamento com marketing, análise de desempenho, categorias de base, onde estão os nossos captadores, quanto podemos dividir de direitos econômicos, com centros formadores, toda a área do núcleo de saúde. Um gestor, ele não está aqui só para contratar um jogador. Você pensa isso do seu gestor, do seu clube, está redondamente enganado. Eu aproveito a questão, porque normalmente as perguntas direcionadas a nós, elas estão relacionadas a contratações. Eu acho que o Alexandre Pato é um jogador que apareceu muito bem no Internacional, já com 16 anos fazendo a estreia. Todos os jogadores que estreiam com essa idade é porque venceram barreiras naturais muito cedo. Ele teve títulos nesse início de carreira. Não é à toa que passou todo o tempo que passou no Milan. Mas o Palmeiras, não só é exemplo do Pato, como todos os momentos que existem opções de mercado, primeiro ele se olha, ele enxerga o seu planejamento, ele faz as suas avaliações internas e só as manifesta no momento mais apropriado. Bom, então dentro dessas avaliações, Cícero, assim, vocês fizeram recentemente uma avaliação do Daverson, que aí envolve uma série desses fatores que você acabou de enumerar e cabe ao gestor também fazer o entendimento da avaliação do custo-benefício, do momento oportuno para levá-lo ao mercado, e imagino que esse não seja, porque o mercado não está totalmente aberto, somente algumas janelas que tem aí como poder de negociação. O que pesou para que vocês seguissem com o Daverson, de acordo com tudo que ele já apresentou de indisciplina e de problemas que ele ocasionou? Porque as expulsões são problemas para a parte técnica, que não pode contar com reforço do tamanho do Daverson. Vou tentar sempre responder as perguntas e falando de gestão também. Afinal, a gente está aqui para valorizar o gestor e não o contratador. O Palmeiras tem dentro do departamento de futebol um modelo de gestão que responde 4 perguntas. Por que ele existe? Pela paixão do torcedor. Como que você atende um time profissional competitivo? Como que você o tem? Com profissionais e estrutura de excelência. E como você as alcança? Agindo na receita. Então, tomar uma decisão tendo um modelo de gestão fica um pouquinho mais coerente e mais racional. Ao contrário do externo, que enxerga o Daverson como irresponsável se a gente for vice-campeão brasileiro e irreverente se a gente for campeão, nós temos a nossa avaliação. Ele tem uma característica de jogo aéreo, de entrega, de intensidade, que vem ao encontro da proposta do nosso treinador. Ora, você abrir mão de um jogador por avaliação externa, abrindo mão de suas convicções internas, não parece ser uma das atitudes mais inteligentes. Ô Cícero, antes de trabalhar no Palmeiras, você trabalhou no Grêmio, Criciúma, Bahia, se eu não estou enganado, né? E mais algum? Esporte, não? Foram 17 anos num clube chamado Pinheiros, no interior do Rio Grande do Sul, 6 no Grêmio, como gerente de futebol e como diretor executivo, 2 no Sport Recife como diretor executivo, 1 no Criciúma como diretor executivo e meio ano no Bahia como gerente de futebol, e estou abrindo meu 5º ano na Sociedade Esportiva Palmeiras. E claro que, cara, eu te perguntei isso para chegar exatamente no Palmeiras, que você está aqui já chegando ao seu 5º ano. Todo clube tem a sua particularidade, suas características. O Palmeiras, a gente sabe, muitas coisas boas no momento, mas deve ter os seus problemas também para você fazer a sua gestão.
Quais são as maiores dificuldades? De repente tem muito conselheiro, muito corneteiro que tem, todo clube tem, mas o Palmeiras tem aquela famosa turma do amendoim, às vezes esse tipo de coisa atrapalha o trabalho dos gestores, que são você, o Alexandre Matos. Pode até falar um pouquinho do trabalho de cada um. Eu acredito que há duas grandes virtudes que o Palmeiras nos proporciona para trabalhar hoje. Primeiro, é a blindagem política do CT. Então, no centro de treinamento não existe uma circulação política, não existe nenhum cargo de diretor estatutário, não existe vice-presidente de futebol. A decisão, quando ela é técnica, ela é mais veloz. Não que eu acho que não tem espaço no futebol brasileiro para diretores estatutários, mas eu acho que a velocidade com que a comunicação existe hoje e com que a tomada de decisão precisa ser realizada, ela tem que ser full time. Eis a necessidade do gestor esportivo. E que entenda da legislação. Se o seu time contrata para diretor executivo alguém que sabe de futebol, talvez ele não saiba a regulamentação, não saiba um registro de transferência, não saiba janelas internacionais, não saiba como colocar um nome no bid, não sabe onde estão os principais captadores de jogadores. Então o Palmeiras permite isso. Essa questão política ela é muito uma questão de sede, ela hoje não está no futebol. E o segundo fator bom de se trabalhar no Palmeiras é que todas as ideias que o Alexandre, que o Cícero, que o João Paulo na base têm, em termos econômicos, um dos nossos principais objetivos também é financeiro, é fazer o clube ser grande financeiramente, para que com isso tenha profissionais e estrutura de excelência, time profissional competitivo e atenda a paixão do torcedor. Em São Paulo você tem muito mais condições de executar, seja pelo viés econômico, seja pelo viés cultural, que respeita muito o profissionalismo. Leandro Quesada, pode rolar uma bola aí. Eu estava falando com o Cícero, não quero que o Cícero fale do São Paulo, claro, porque ele é do Palmeiras, mas ele pode falar de uma forma mais macro. O São Paulo de 2008 para cá, por exemplo, teve quase 20 treinadores. São 10 anos, isso dá uma média de 2 treinadores por temporada. É um número absurdo, né? Porque são técnicos que pensam de forma diferente e tal, ok. Mas não é só isso. Olha quantos diretores de futebol o São Paulo também teve nesse período. Vai mudando de direção de futebol a cada instante, né? Você está há 5 anos no Palmeiras? Isso. Qual é o peso? Qual é o tamanho desse peso de ter uma direção de futebol que esteja trabalhando com um planejamento a longo prazo? Claro que vocês mudaram de treinadores também. O Cuca quis sair, depois foi contratado. De repente vocês contratam um treinador que vocês entendem que não está dando liga, não está dando química. Isso acontece, mas o Palmeiras tem trocado pouco de treinadores e tem mantido uma base de gestão, no teu caso aí já no 5º ano. Que peso isso tem, Cícero, para o sucesso recente do Palmeiras? Bem pertinente a pergunta, Quesada, bem inteligente. O futebol está inserido dentro de uma sociedade. Ele carrega os seus vícios e carrega as virtudes dessa sociedade. A sociedade brasileira ela é muito imediatista, ela exige respostas instantâneas, muitas vezes para problemas muito antigos. Honestamente, eu acho que a maneira como estão estruturados os grandes clubes brasileiros, com eleições presidenciais a cada 2, 3 anos, eles jogam uma pressão no presidente de conquista tão grande, e ela passa pela torcida, ela passa pelos conselheiros, ela passa pela imprensa também, que ele não tem essa preocupação de médio e longo prazo. A maioria dos clubes brasileiros, ela precisa entregar títulos na sua gestão, porque ela pode ser interrompida, ela pode não ter continuidade. Então a preocupação da responsabilidade financeira, ela fica em segundo plano. A tentativa é imediata. E o que acontece na área técnica? Você não tem um trabalho de médio prazo. Muitas vezes, quando você perde, você está mais próximo da vitória do que se você trocar tudo de novo. E esse tipo de paciência, o futebol brasileiro, a exemplo da nossa sociedade, que tira presidentes da República constantemente e precisa entregar cabeças em bandejas, o futebol carrega esse problema da nossa sociedade. O Palmeiras teve isso só para a gente pontuar, porque o Cícero e o Alexandre já estavam com o Paulo Nobre lá atrás, houve a mudança de presidente, o Gagliotti assumiu e eles seguiram na gestão de futebol. Acho que isso também foi uma sacada do Gagliotti quando ele assumiu. Ele poderia também ter trocado o comando, mas não entendeu, né, que esses caras estavam trabalhando para um planejamento a longo prazo. Acho que esse é um ponto importante também. Legal. Roberto Lioy. Vou botar o Lioy também na nossa conversa aqui. Já levantou o dedo ali umas 5 vezes que eu vi. A bola está contigo, Lioy. Boa tarde ao Cícero. O Cícero, Palmeiras ganhou vários títulos na base ano passado, né? Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa RS.
vários jogadores se destacando, só que ao mesmo tempo a gente não vê os atletas jogando no time profissional do Palmeiras. E alguns estão saindo, né? O Papagaio foi para o Atlético Mineiro, o Luan agora parece que vai sair, o Luan Cândido. Por que esses atletas da base ainda não ganharam chance com o time profissional? São 4 objetivos que o Departamento de Futebol do Palmeiras tem e precisa ter eles bem cientes. Técnicos, e o Palmeiras tem ficado entre os 4 principais colocados em todas as competições que disputa, seja na categoria principal ou na sua categoria de base. Financeiros, ser super autossustentável, ser extremamente responsável com tudo que documente. Um objetivo de imagem, transformar o clube, o departamento de futebol, em algo moderno, em algo jovem, em algo que remeta o nosso torcedor a ter uma boa autoestima. E o 4º objetivo, Leroy, ele é de médio e longo prazo, que é ser formador. Palmeiras não carrega na base da sua história a essência de ser um clube formador. Então a gente cumpriu alguns passos. A gente melhorou a estrutura do centro de treinamento da base de Guarulhos. A gente trouxe um excelente coordenador de base, que liderou o processo do Vitória da Bahia por 9 anos, que é o João Paulo. A gente contratou 5 olheiros de grande expertise do futebol nacional, aproximou centros formadores, qualificou todos os nossos treinadores com as licenças da CBF, investiu numa área de saúde, de análise de desempenho, também na categoria de base. Fomos à Europa, demos visibilidade e formação com outras escolas e hoje a gente tem um nível de jogador muito alto. Como o nosso modelo de gestão é ter um time profissional competitivo e a gente precisa agir na base de tudo isso com receitas, se um Gabriel Jesus sustentar a conquista do título, ele é um atleta de excelência, mantendo o time profissional competitivo, atendendo a paixão do torcedor. E assim vai ser com todos os jogadores da base do Palmeiras que conseguirem se sustentar no alto nível, sustentando o título, que é a maior razão do Palmeiras. Aqueles que não for, estão num processo de formação tão bem racional e com tanta visibilidade na Europa, que estão virando receita para o clube. Perfeito. Cícero Souza, então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Tarde Redondo. Cícero, repito, que é gerente de futebol do Palmeiras e presidente da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Tem que ser voando. Hulk, alguma coisa com o Hulk? Não. Eu sei que o Felipão adora o Hulk, né? Trabalhou com ele na seleção brasileira. Palmeiras é verde. Palmeiras é verde, o Hulk é verde. Não, absolutamente nada. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Repense em gestão. Não somos contratadores. Obrigado. Tá dado o recado, então. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$ 19,90 por mês. Cara, 3 meses atrás.